Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje a gente começa conteúdo novo, hoje a gente muda de civilização. A gente sai ali daquela região da África, onde a gente estava analisando todo o reino e toda a história do Antigo Egito, e agora a gente passa para a Grécia. Vamos falar das nações europeias, vamos falar sobre como começa a ser criada toda essa noção de sociedade, civilização que nós conhecemos até os dias de hoje. A partir daqui, e por várias aulas, nós vamos analisar o mundo clássico. E o mundo clássico ali se resume, se a gente for falar em cidades, né? Entre a formação e a história antiga da Grécia e a formação e a história antiga de Roma. Hoje começamos a falar de Grécia. Vamos começar então a falar do território onde se desenvolveu a Grécia Antiga. O território de desenvolvimento da Grécia Antiga se divide em três partes, né? Geograficamente, a gente vai classificar a Grécia em três partes. A Grécia continental, a Grécia peninsular e a Grécia insular. No total, né, os gregos começaram a habitar ali como vários pequenos povoados ali, uma região de aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados, que aí, ao longo da história, e passando por alguns processos sociais e processos de mudanças políticas, foram se unindo, se juntando e fazendo esse território ainda expandir muito mais. Vamos analisar aqui o mapinha falando sobre a formação territorial da Grécia. Vamos analisar então pelas cores, né? Vocês vão ver aí destacada aí em vermelho várias ilhas. Essa é a formação da Grécia insular. Essa região que está aí destacada em rosa é a parte da Grécia que a gente chamou de Grécia peninsular, e toda destacada em verde aí a região da Grécia continental. Se vocês olharem mais ali para frente, tem uma região destacada em amarelo, mas essa região, que é a Grécia oriental, a gente não vai estudar por enquanto. Vale lembrar para vocês que a maior parte do território da Grécia, principalmente a Grécia continental, era formado por montanhas. Territórios montanhosos são rochosos, então isso é ruim para a agricultura. Solo muito seco, não é fácil cultivar alimentos. Eles chegaram a cultivar, e vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre o que eles cultivavam. Mas a base da economia, e economia de subsistência eu falo, né? A base da economia ali, dessas populações, dessas comunidades que existiam ali na região onde a Grécia foi se formando, era a pecuária. Por causa do solo e por causa do tempo seco, sim. O tempo ali, o clima era muito seco. Então, tinha basicamente duas estações muito bem definidas. Tinha uma época que era muito seca e por isso os verões eram meio perigosos. Porém, em épocas de chuva, o inverno também se tornava algo muito perigoso. Pelas cheias, pelos deslizamentos. Então, o clima ele também era um pouco difícil de lidar. O clima, a região, a formação da região, isso dificultava inclusive o contato dos gregos com outros povos. Porém, é para falar da agricultura que nós estamos aqui. Já que temos um clima seco e um solo de difícil cultivo, só vai conseguir manter ali como cultivo mesmo, né, como cultivo de subsistência, a base da agricultura, plantas que fossem resistentes a esse clima e a esse solo seco. Então, uva, azeitona, e a cevada, elas eram a base ali do que era produzido na agricultura da Grécia. Em algumas regiões onde o solo era um pouco mais fácil de lidar, eles também cultivavam trigo e arroz, né? Porque ali era mais próximo da formação dos lagos e dos rios. Os primeiros habitantes da região se autodenominavam helenos e chamavam a região de Hélade. Então a Grécia, antes de ser conhecida como Grécia, era aí chamada de Hélade pelos próprios habitantes. Esses habitantes, inclusive, eles tinham ali a ideia de que eram todos descendentes de um mesmo ancestral divino, tá relacionado às crenças religiosas. Inclusive, eles falavam que esse ancestral poderia ser diretamente Atenas. Tanto é que os helenos, né, ali, a principal cidade dos helenos que perdura depois da chegada dos outros povos, é justamente a cidade de Atenas. Dentro desse período, antes de começar a chegar com um fluxo maior de pessoas, de sociedades, de grupos de civilizações de outras regiões, a civilização que mais vai se desenvolver ali é a civilização minoica. A ilha de Minos, né, vai acabar sendo a região, na época ali, a região mais desenvolvida, por todos esses motivos que a gente já falou sobre a localização e a forma do terreno. A forma de contato mais viável para os gregos dessa época era pelo mar, então a civilização minoica, que era mais importante, logicamente, vai ser uma civilização ali toda voltada para o comércio marítimo, para as relações marítimas como um geral. Inclusive, o pouco que se tem ainda da arte da civilização minoica tem essas temáticas marinhas. Então tem muitos golfinhos pintados. Eu vou colocar aqui algumas imagens para ir passando para vocês.
A sociedade minoica, ela era basicamente uma sociedade que não era patriarcal. Isso é muito importante de se falar, porque quase todas as civilizações antigas que nós vamos estudar, elas são patriarcais. Porém, existia uma visão da mulher, um espaço para a mulher na sociedade minoica muito grande, era uma sociedade matriarcal. A imagem da mulher, ela era vista muito próximo de uma imagem, de uma simbologia religiosa. Isso é bem interessante de falar dessa civilização. A região era muito quente, então o que existe ali de retratações da sociedade, de pinturas, de desenhos da sociedade, sempre mostram as pessoas com roupas leves e roupas muito pequenas, inclusive. O que, aliás, é uma característica de toda a história do povo grego, né? Quando você for falar de moda grega, a gente sempre vai ver as túnicas aí curtas, inclusive as dos homens. Toda esta organização social, toda essa divisão, toda essa paz e amor, toda essa história que a gente está falando até aqui, né, dos helênicos, dos minoicos, inclusive já tinha desenvolvido uma certa cultura aí dessa religião, dessa mitologia que nós conhecemos, a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Tudo isso vai mudar a partir do ano 2000, aproximadamente, né, 2000 antes de Cristo. O que vai acontecer? Povos de outras regiões, com outras culturas, com outros ideais, começam a chegar. Nós não vamos entrar nesse detalhe dos povos na aula de hoje. Próxima aula inteira para falar sobre os períodos da história da Grécia Antiga e para falar sobre a chegada desses povos. Porém, a gente vai ter uma base, já vamos falar deles aqui, a gente já vai ter uma base de culturas diferentes, culturas estrangeiras, que vão começar a entrar na região da Grécia e começar a mudar a organização que existia ali, a organização social e política que eu estou falando. São os dórios, os aqueus, os jônios e os eólios. São 4 povos, são 4 culturas diferentes. Eles não vão chegar todos ao mesmo tempo, né? Eles vão chegar em fluxos de épocas diferentes. Porém, todo esse processo de chegada desses povos, que duram alguns séculos, inclusive, para acontecer, é entendido, no geral, como o contato com outras culturas e como isso muda a organização ali de toda a Grécia, né? De toda a formação da Grécia. Para a gente conseguir entender melhor, separar os acontecimentos, aí os historiadores dividem, né, toda a história da Grécia Antiga em 5 períodos. Né? E é assim que nós vamos estudar, é assim que a gente tem que estudar a Grécia. Então esses períodos são os períodos pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Nós vamos estudar período por período nas próximas aulas. Inclusive, acho que a gente vai estudar 2 períodos por aula, né? Para a gente conseguir entender direito todas as modificações que vão acontecer ali, tanto na formação cultural da Grécia, e entender também, conforme a gente for analisando essas mudanças, essas relações que acontecem na Grécia, como essas confluências, né? Essas coisas que nasciam ali na cultura da Grécia, conseguem estar influenciando as sociedades e as culturas pelo mundo inteiro até os dias de hoje. Porque sim, às vezes você pode não saber, mas muita coisa que está aí presente no seu dia a dia, coisas que você pode gostar de fazer ou assistir, elas têm origem lá na cultura grega. E é isso que a gente vai abordar a partir da próxima aula. Esse primeiro contato com o povo grego foi para a gente começar a entender um pouquinho, entrar no clima dessa cultura, né? A gente tem talvez um documentário para assistir, e isso vai ficar para as próximas aulas, e aí eu vou deixando o link junto para vocês quando eu for postando o vídeo das aulas. Mas por enquanto, vamos aí tentar mergulhar de cabeça, abram a cabeça de vocês, né? Tentem aceitar a cultura grega, que eu acho que esse é um dos melhores conteúdos que a gente tem para analisar aqui no 6º ano. Certo, pessoal? Então, no demais é isso. A aula de hoje vai ficando por aqui. Mesmo processo de sempre, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixam um comentário aqui embaixo do vídeo. Eu vou voltar para olhar depois. Se tiver alguma dúvida, eu tiro ela para vocês. Tchau e até a próxima aula.